Olá, prontos para mais uma história? Hoje nós vamos ouvir a história do Fábio. Fábio era um menino reclamão, resmungão. Sabe aquela pessoa que só reclama de tudo, que faz cara feia para tudo? Portanto, esse era o Fábio. E aqui está o Fábio. E a reclamação de Fábio já começava desde manhã. Quando ele acordava, reclamava do uniforme da escola, da roupa que tinha que vestir, reclamava de ter que arrumar a mochila da escola. Depois, reclamava quando chegava para o café da manhã. Nossa, esse cereal de novo! Mas ninguém tem a criatividade não de comprar coisa diferente nessa casa? Eu não gosto desse cereal. Ele é muito ruim. Não tem nada mais não para a gente poder comer nesse café da manhã? Que coisa, vou ter que comer isso mesmo de qualquer jeito. Reclamava, reclamava, reclamava. Terminava o café da manhã, já ia pegar sua mochila reclamando. Reclamava depois de ter que ir para a escola de carro. Já pensou? Eu vou de carro para a escola, que coisa. Eu queria ir para a escola de uma maneira diferente. Será que a gente não pode ir caminhando? Aí no dia que ele ia caminhando, reclamava porque estava caminhando. Ah, mas bem que podia ser de carro. Ele reclamava quando chegava na escola, reclamava de ter que dar bom dia para os colegas, reclamava dos professores, reclamava das aulas, reclamava da matéria, reclamava de tudo, reclamava quando voltava para a escola e ia almoçar, reclamava aquele menino na hora do almoço. De novo isso? Não dá em outra coisa não? Não dá para comer outra coisa? Reclamava depois que terminava de almoçar, falava que não ia fazer lição, que ia assistir TV. Ligava a televisão, começava a assistir desenho e sabe o que ele fazia? Reclamava do desenho, desligava a TV, subia para o quarto e reclamava porque agora ele ia ter que descansar um pouco. Reclamava quando acordava, reclamava no tomar café da tarde, reclamava na hora do jantar, reclamava na hora de dormir. O menino reclamava de tudo. E aí, olhando para Fábio, eu lembrei de umas pessoas que reclamaram também de uma coisa. E essa história fica lá no Novo Testamento, lá no Evangelho de Marcos. No capítulo 14, a partir do versículo 3 até o versículo 9, é contado para nós uma história de um dia que Jesus foi para a casa de Simão, lá numa cidade chamada Betânia. E lá neste lugar tinha outras pessoas também e os discípulos estavam lá. A casa estava cheia. E lá de repente entra uma mulher e vai direto onde Jesus estava. Essa mulher entra na casa com um frasco de perfume. Já viu um frasco de perfume? Gosta de perfume? Este perfume era muito bom, muito caro. Essa mulher pegou este vidro de perfume e o começou a derramar sobre a cabeça de Jesus e perfumou Jesus com aquele gostoso perfume. O aroma invadiu a casa. Mas os discípulos de Jesus começaram a fazer, sabe o quê? Começaram a reclamar, começaram a discutir entre si, começaram a falar: essa mulher não tem cabeça, não? Será que ela não vê que esse perfume é caríssimo? Será que ela não poderia vender este perfume, dar o dinheiro e nós poderíamos ajudar os pobres? Jesus Cristo falou: eu acho que vocês não estão entendendo nada. Os pobres eles sempre vão estar aqui com vocês para que vocês o ajudem e devem ajudar mesmo. Mas esta mulher, ela preferiu me ungir com este perfume. Essa história lá em Betânia estava representando que Jesus estava prestes a dar a vida dele para perdão dos nossos pecados. Os discípulos não entenderam nada do que estava acontecendo e começaram a murmurar, a reclamar o tempo todo. Jesus Cristo, com essa história aqui, chama a nossa atenção para que a gente possa perceber
aquilo que ocorre ao nosso redor, que nós devemos ser gratos, que a gente não deve ter o olho fechado para as coisas, mas aberto para a compreensão que Deus pode nos dar. E aí eu lembrei de um versículo aqui, lá de Romanos. Romanos, no capítulo de número 8, versículo 28, diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo aqui está dizendo que as coisas que acontecem ao nosso redor, as coisas que nos chegam, todas elas servem para o propósito do nosso crescimento, do nosso aperfeiçoamento, para a gente crescer semelhante a Jesus Cristo. E lá na igreja do Fábio, onde a família dele ia, ele ouviu este versículo. Ele ouviu aquela história daquilo que aconteceu lá na cidade de Betânia, na casa de Simão, quando aquela mulher derramou aquele perfume sobre a cabeça de Jesus e o perfumou. E ele começou a compreender sobre as coisas que acontecem, que a gente não deve reclamar, murmurar, condenar, como como fizeram aqueles discípulos lá naquela casa. Mas daí o Fábio também ouviu na igreja dele um outro versículo que está lá em 1 Tessalonicenses, um outro livro do Novo Testamento, no capítulo de número 5. E aqui no capítulo de número 5, várias coisas são passadas. E até chegar ao versículo de número 18, que é o que a gente vai ler, foi lembrado para nós que a gente deve sempre estar alegre com as coisas, deve sempre olhar para elas buscando aquilo que Deus quer nos ensinar e nos alegrarmos, que a gente deve orar sempre também. E o versículo 18 diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Fábio olhou para isso e disse: Nossa, em tudo eu devo dar graças, até quando eu não gosto daquele cereal. Mas eu devo dar graças porque eu tenho aquele cereal. Ele teve o coração transformado de um garoto murmurador, reclamão, que olhava todas as coisas pelo ponto ruim. Um coração que teve uma nova atitude, de uma pessoa grata, que enxergava que em todas as coisas nós estaríamos então aprendendo e crescendo para alegrarmos a Deus e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, de um menino reclamão, ele passou a ser um menino grato, um menino que sabia reconhecer as coisas que Deus estava fazendo na vida dele, as coisas que Deus estava fazendo na família dele, as coisas que Deus fazia o tempo todo, até na escola dele. Que a gente possa ser desta forma, olhando para esses versículos, ter o nosso coração transformado também e termos uma nova atitude. Em tudo devemos dar graças. Em tudo nós devemos ver a mão de Deus nos orientando e nos levando a crescer, como Jesus Cristo cresceu e cumpriu a vontade de Deus. Que seja assim para nós também. Amém?